Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Clicou, vendeu, o seu classificado digital. Porque algumas pessoas têm a capacidade de se reerguer após um grande trauma e outras simplesmente não saem do chamado fundo do poço. Então fique ligado agora no programa TPM que você vai descobrir tudo a respeito disso. Olá, boa noite. Hoje o TPM está aqui com a doutora Luciana Campaner, psicóloga e mestre em neurociências. Vamos comentar sobre um assunto muito interessante. Doutor, um prazer imenso tê-la conosco. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Querida, o que significa o termo resiliência? Esse termo, foi roubado da física. É a capacidade que os metais têm de se readaptar ao seu estado inicial, quando sofrem alguma pressão. Então, para a psicologia, é a capacidade humana de enfrentar os problemas do dia a dia, só que da forma mais sólida possível e com o menor prejuízo interno. Nem sempre é a forma mais racional, às vezes é a forma mais criativa para aquela situação. Certo. Só que sem deixar se abalar tanto, sem sofrer muito consequências. Porque problema todo mundo tem. Ah, é verdade. Agora, a diferença vai ser como enfrentá-los. É verdade. E por que os pais devem já logo cedo ensinar os seus filhos a serem resilientes e como fazer isso? Essa é uma capacidade que a gente nasce com essa potencialidade para ser resilientes. Alguns naturalmente já o são, mas isso pode ser treinado. Então, se você pega de criança, é bem mais fácil. Claro. O adulto também consegue se modificar, mas tudo que vem da criança é um caminho mais fácil. Então, é preciso dar apoio para essa criança. Essa criança precisa saber que ele tem ali com quem contar. E nós temos sempre que delegar para a criança o jeito para ele resolver os problemas. Não podemos nós resolver problemas pela criança. Precisamos mostrar como. Os caminhos, Isso. E não se desesperar, Às vezes os pais se desesperam frente aos problemas, então ensinam o quê? Olha, quando você tiver um problema, você fica apavorado, senta e chora. É verdade. Ou se não, dá uma de, como é que fala? Como chama aquela ave que coloca a cabeça... Um avestruz. É por aí. Mas deixa eu te falar um negócio. A gente observa que tem pessoas, adultos, que duas irmãs, vamos dar um exemplo assim bem forte, bem real, aliás. Duas irmãs, ela perde, vamos supor, o pai, um exemplo. Uma fica chorando a pitanga pro resto da vida. E a outra já tem um jeito, de uma forma melhor para administrar a situação. Como que é isso? Seria hereditário? Hereditário eu não sei, porque se as duas, uma tem uma reação da outra, como é que se explica isso? Que nós somos, na verdade, uma junção do nosso código genético com o ambiente no qual a gente vive. É por isso que nenhum filho é igual ao outro, inclusive os gêmeos. Eles nascem com aquela genética. Só que cada um vai interpretar o ambiente de uma forma. Então, por exemplo, lá na infância, você e sua irmã receberam uma bronca da sua mãe. Às vezes passa um tempo, você já nem lembra mais. E tua irmã ficou super ressentida, porque o jeito como ela absorveu aquilo ficou magoado. Então, essa junção do que a gente traz geneticamente, como a gente encara, como a gente recebe a educação, as leis da nossa sociedade, que a gente nos torna quem somos. Então, essas pessoas, embora sejam irmãs, elas têm características diferentes e capacidades internas também diferentes para resolver os problemas. Uma está mais adaptada, a outra precisaria de mais ajuda. Mais dificuldade. Agora, vamos assistir ao depoimento da Juliana Benedini, gente, que é um exemplo de uma pessoa resiliente. Vamos assistir.
Na verdade, eu acredito que a história, né, cada um tem uma sua história, a história é particular, é individual, mas você vai se acomodando, você vai se modificando conforme o tempo passa. Eu acho que isso é importante, os seus conceitos vão se ampliando e vão se renovando. E às vezes algumas posturas de alguma situação que você tinha um determinado no passado, agora ela te apresenta de uma certa forma, você fala, poxa, eu agi dessa maneira, eu tive essa situação, acho que não foi a melhor coisa. Agora, quem sabe, com outro olhar, a gente modifica a nossa ação em cima de uma mesma situação ou de uma situação semelhante. Acho que isso é você ser resiliente. E você teve ajuda de alguma psicóloga, assim? Olha, eu gosto muito dessa área, né? Então eu converso com muitos profissionais. Na área educacional eu fiz pedagogia, então dentro da área educacional eu me interesso pelo desenvolvimento humano. Leio muito, pesquiso muito e conversa. Eu acho que a vida mesmo, a vida ensina a gente a ver. Você dá a cabeçada e você fala, não quero mais dar essa cabeçada, então peraí, vamos mudar um pouquinho. É importante isso, mas às vezes será que qual que é o limite para a gente formar uma criança? Qual que é o limite que a gente deve estimular isso numa criança? Porque, como você diz mesmo, cada uma tem uma capacidade de absorção, a pressão, para haver essa transformação. Você acha que às vezes se os pais pressionarem demais, não pode criar um efeito contrário? Sim, os pais têm sempre que ter bom senso, né? A primeira regra básica para a gente criar, né, uma criança saudável é ter bom senso. Porque todo mundo quer criança forte, pessoas fortes, mas nem sempre isso é o mais importante. É que não adianta só você exigir, você tem que dar capacidade e condições para aquela criança ser forte. Por exemplo, você tem que ensiná-la, né, a ver várias possibilidades. Você tem que criar recursos, situações onde ela possa se espelhar. Sim. Tem gente que quer que a criança seja muito forte, mas o exemplo que tem em casa não é esse. Não dá. Então, sempre adeque, né, a sua exigência para a idade daquela criança, né, para aquele momento de vida. Seja empático. Isso é muito importante. É muito importante. O que é ser empático? Se coloque no lugar do outro, para você ver como, né, enxergar diferentemente aquilo. Se a gente se coloca muitas vezes no lugar do outro, a gente age diferente. É verdade, a gente fica mais bonzinho, mais brando nas críticas. Não, a gente aprende a ter bom senso. Luciana, equilíbrio, mas agora, bem. falando de bom senso, você vai dar uma licença. Tudo agora bem. é a hora da nossa patrocinadora Fisiforma.